Olá, pronto para mais esse vídeo? Sendo assim, como vocês já leram o tema, o assunto é a respeito da casa de Deus. Veja bem, os doutores da lei, sim, os fariseus, os sacerdotes, perseguiram Jesus até a morte. O motivo? Jesus trazia consigo uma nova aliança, a qual cancelava a aliança que Deus havia firmado com Moisés. Em outras palavras, mataram Jesus porque esse era portador de uma nova lei. E segundo essa nova lei, o sacerdócio de Melquisedeque não havia necessidade de sacrifício, holocausto e aspersão pelos pecados, o que, por sua vez, não havia mais necessidade de templos e altares e muito menos sacerdotes, pois Jesus se tornara o único e último sacerdote. Ou seja, a vinda do Messias para eles foi um péssimo negócio. Perderam seus empregos e status diante dos homens, pois Davi se propôs a construir a casa de Deus, mas Deus o proibiu, disse que seu descendente o faria. Enganado, ordenou seu filho Salomão que edificasse uma casa para Deus. Sem saber, edificou um templo para Deus na terra. Mas o fato é que Jesus é quem foi o verdadeiro construtor, o qual edificou uma casa para Deus no céu e não na terra. Baseado nisso, fica evidente o ódio dos sacerdotes, pois não mais havia necessidade de uma casa para Deus nessa terra. Ou seja, o templo que fora usado como modelo aqui nessa terra, para mais nada servia, pois um novo modelo tornou desnecessário e antiquado e velho o primeiro. Sendo assim, de Jesus para cá, a casa de Deus não se encontra mais aqui nessa terra, pois a lei de mandamento carnal foi abolida e posta a lei de mandamento espiritual, a qual não se utiliza de exemplos físicos, e sim do verdadeiro. Veja bem, está escrito no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E para complicar o assunto, no livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 6, está escrito: Em todo lugar em que andei, com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Versículo 10. Também te fiz saber que o Senhor te edificará uma casa. No versículo 12, esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. No livro de João, capítulo 14, versículo 2, está escrito: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Veja bem, quantas igrejas e templos Jesus edificou aqui nessa terra? Nenhuma? Exato, a única casa que Deus ordenou que fosse edificada foi a que Jesus edificou, a qual se trata da casa do Pai, que está no reino dos céus, conforme consta nos versículos acima. Sendo assim, templos cristãos constituídos por mãos humanas é antibíblico, pois nós somos o templo de Deus na terra. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 a 41, respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado. Então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Bastante, não é? Segundo o livro de Atos, capítulo 4, versículo 1 e 3, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e os prenderam. A pergunta que fica é: entramos em um novo paradoxo? Se Pedro converteu para o templo quase 3.000 homens em um único dia, por que os líderes do templo queriam prendê-los? A resposta é simples. É porque eles estavam convertendo as pessoas para fora do sistema religioso. Foi isso que Jesus fez, por isso foi morto. Se mesmo assim você deseja continuar submisso a esse sistema religioso, então você não é cristão, pois Cristo, com a sua morte, derrubou o templo de Salomão, a suposta casa de Deus. O que isso tudo significa? Significa que o que era em parte foi aniquilado. Tudo que havia servido de exemplo até o tempo oportuno foi removido, foi restaurado por Jesus.
assim como os templos que serviam apenas de um modelo, até que viesse o tempo da reforma, feita por Jesus, retirando a expiação pelos pecados. Assim como houve uma reforma na lei, também houve outra em tudo que havia servido de modelo até o tempo oportuno. Como bem sabemos, os templos e rituais são herança de Moisés, o qual, seguindo as ordens de Deus, instituiu aqui nessa terra modelos referentes ao céu, usando de artifícios e rituais, alegorias que, segundo a palavra, são inúteis, por isso foram substituídas pela verdade. Agora, se você prefere contrariar a Cristo segundo o exemplo de igreja instituído por Moisés e não por Cristo, paciência. Quando Cristo foi crucificado, o sacrifício diário foi removido, não havendo mais necessidade de sacrifício e de tempo, pois o altar servia para apenas sacrificar. Como Jesus foi o último sacrifício, não há mais necessidade de altar e templo para sacrificar. O que isso tudo significa, para resumir? A igreja que hoje as pessoas frequentam não se encaixa no perfil de templo. Exatamente. Pois o templo era feito ou era constituído de um altar para se sacrificar animais, oferecendo assim para remover o pecado do povo. Então, as igrejas não se encaixam nesse padrão, as igrejas que as pessoas frequentam hoje em dia. Então, nem mesmo de igreja ou casa de Deus pode ser chamada, porque a casa de Deus servia para remover o pecado do homem, para santificar o homem através de um sacrifício. Mas a igreja de hoje nem mesmo pode oferecer um sacrifício e muito menos pode limpar o homem do pecado. Então a igreja que vocês, que a sociedade em geral está frequentando, nem casa de Deus pode ser chamada. Da minha parte seria isso. Se você não entendeu, como eu sempre tenho dito, retorne e assista de novo. Seria isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E compartilhem em suas redes sociais. Faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Um abraço.